Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje reunidos para mais um devocional, para enaltecer, glorificar e exaltar o nome de Jesus, buscando o alimento diário através da palavra de Deus. Porque a graça dele, ela nos alcança todos os dias, mas nós temos que dar o primeiro passo para que ele possa colocar o chão para nós pisarmos, amém? Sejam todos bem-vindos. Vamos orar e depois eu cumprimento cada um, amém? Vamos apresentar essa semana diante do Senhor para que Ele venha nos alicerçar, para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele venha nos encontrar, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que nós estamos aqui diante do Senhor nesta manhã, meu Deus, de segunda-feira, a qual nós estamos apresentando diante de Ti, meu Deus, esta semana, mais uma semana que se inicia, meu Pai. Eu venho apresentar diante do Senhor, meu Deus, e consagrar esta semana ao Senhor, para que o Senhor possa antecipar tudo aquilo que está por vir nas nossas vidas, que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua proteção desçam com poder sobre as nossas vidas, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos de Ti, nós precisamos alimentar o nosso espírito através da verdade, Pai, a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade, Senhor Deus, que é o alicerce, é o chão para nós pisarmos, é a raiz que nos sustenta para nos tornar resilientes, Pai, todos os dias da nossa vida. Nós estamos te buscando porque nós entendemos que sozinhos nós não podemos caminhar, meu Deus. Nós estamos aqui diante do Senhor, declarando a nossa dependência no Senhor, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa alcançar cada vida que aqui se encontra neste momento, que o Senhor venha manifestar o teu reino sobre nós, dentro de nós e através de nós, que nós possamos experimentar da boa parte que o Senhor tem para cada pessoa, na sua particularidade, em nome de Jesus. Pai, perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos pensamentos, atitudes, gestos, palavras, Pai, das nossas mazelas. Venha, Senhor Deus, com o teu sangue, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, nos dando revestimento, Pai. Neste momento ao qual nós pedimos licença para adentrarmos nas cortes celestiais, nós não entramos de qualquer maneira, meu Deus. Nós entramos lavados pela água do Espírito, purificado, mas também nós pedimos o revestimento das armaduras celestiais de Efésios 6, Pai. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Nós necessitamos, Pai, de estarmos, Pai, alinhados para estarmos entrando na trincheira de batalha, pois nós sabemos que quando nós acessamos as cortes celestiais, o inimigo pode nos encontrar, mas eu peço para que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estar nos guardando, nos protegendo também, Pai, para que nós estejamos exalando o teu cheiro. Em nome de Jesus, que o escudo do Senhor seja proteção contra os dardos, contra as setas inflamadas que são lançadas contra a nossa vida, porque nós sabemos que neste momento nós estamos com os nossos sentidos mais aguçados, Pai. Abra o nosso entendimento. Fala conosco, Pai. Se revela a nós através da tua palavra. É o que eu oro, o que eu clamo e eu entrego agora. O controle deste devocional em tuas mãos, Senhor Espírito Santo. Pois eu sei que sem o Senhor nada sobra de mim. Amém, graças a Deus. Amém, amados, amados do Senhor. Bom dia, irmã Fabíola, irmã Graciela, irmã Joseline, irmã Maria, irmã Marilene, irmã Marta, irmã Roni, irmã Cirlei, irmã Tamir, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Shalom, shalom para vocês. Amém? Nós estamos aqui dando continuidade no nosso devocional, na leitura do livro, né? Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Olha, eu vou falar para vocês. Esse livro, ele está sendo um divisor de águas na minha vida. Existiu uma Valéria antes dele e está existindo uma Valéria depois dele. E para você que entrou neste devocional hoje pela primeira vez, você que vai assistir esse vídeo pela primeira vez, eu direciono a você. A você estar lendo este livro. Eu não estou ganhando nada com isso,
mas quem vai ganhar vai ser nós, todos aqueles que se dispuserem a estar estudando e orando o Senhor, pedindo para que o Senhor venha se revelar através deste livro. Deus usou muito esse escritor, tá? O nome do escritor é Rick Renner. Eu vou mostrar a capa do livro para você. Se você tiver um interesse, tira o print para você estar adquirindo esse livro. Eu estou indicando ele porque eu já estou quase finalizando ele aqui nas leituras diárias através do devocional. E ele é muito bom. Se não fosse bom, eu não iria indicar, eu poderia estar lendo com vocês aqui e chegar no final e falar assim, olha, não foi tão bom como eu pensei que seria. Mas sim, é um livro que eu indico ele para qualquer pessoa estar lendo, para se livrar das fábulas, para se livrar dos espíritos enganadores, para ficar mais alinhado com o propósito do céu e não ser mais menino na fé. Nós precisamos crescer e romper barreiras espirituais para que nós estejamos mais, né, alinhados com o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, eu vou dar continuidade na leitura. Ontem nós lemos, aprendemos muito. Se você tiver um interesse, depois você. Irmã Sheila, bom dia, Shalom, seja bem-vinda. Depois você acessa o devocional de ontem, foi muito forte. Pode acessar, tá lá no meu canal já, tá? Eu sempre compartilho no meu status, ou estou compartilhando no Instagram também. Depois eu compartilho com vocês, tá? Lá no grupo, então, para vocês poderem estar entrando, se vocês sentirem no coração. Você está fazendo suas coisas, coloca lá no YouTube e ouve o que Deus tem para dizer, através dos devocionais também. Mas não te isenta de pagar o preço de estar aqui. Se você pode estar aqui no ao vivo, que seja, porque esse é o preço que você está pagando para estar buscando do Senhor todos os dias. Amém? Então, sem delongas, sem mais enrolação, vamos lá. Hoje eu vou falar a respeito da oferta que Eva não podia recusar. Fala assim, ó. Então a serpente veio e disse: o que está errado com você, Eva? É que você nunca experimentou o mal. Dê uma mordida no fruto e quando prová-lo, meu Deus, aquela mesma situação. Olha, o que está de errado com você, Eva, é que você nunca experimentou o mal. Deu uma mordida no fruto, e quando prová-lo, você será como Deus. Conhecerá o bem e o mal. Olha para você ver a serpente direcionando Eva a ser como Deus, sendo que ela já tinha total acesso ao Senhor, ela passeava com o Senhor, ela estava com o Senhor. Ela tinha sido criada em imagem e semelhança do Senhor. Olha, será uma pessoa equilibrada, assim como Deus. Você conhecerá o lado escuro, assim como o lado luminoso. Sendo que ela já andava com Deus, gente. Olha para vocês ver o tanto que o espírito de engano, ele tenta nos persuadir com meias verdades. Ele dá uma forma, ele faz uma forma para tentar nos atrair. Ó, isso foi atraente à alma de Eva, que não entendia que ela já era como Deus. Porque Deus só conhece o bem. Deus não conhece o lado escuro. Esse lado escuro e mal tentou entrar no céu nas eras passadas, mas Deus o expulsou, lançando Lúcifer em uma destruição monumental. Os versículos seguintes dizem: eu vi a mulher que aquela árvore era boa, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ela parecia boa e agradável aos olhos. Ela era atraente e a árvore desejável para dar entendimento, conhecimento superior. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, ou perderam a semelhança com Deus e se tornaram diferentes de Deus. Esse versículo dá uma chacoalhada interior em nós, né? Meu Deus. Nós aprendemos e entendemos que a única coisa que faz separação de nós com o nosso Pai é o pecado, o abismo chamado pecado. A palavra de Deus é a última palavra.
O conteúdo dessa nova revelação está errado. Embora fosse muito atraente, não era compatível com a palavra de Deus, que Deus já tinha revelado, né? Não existe isso de nova revelação superior à palavra de Deus. São os perigos dos sonhos, de profecias, de novas revelações, né? Aqui está falando de novas revelações, não existe nova revelação. A revelação genuína é a palavra de Deus, única e exclusiva. A palavra de Deus é a última palavra em qualquer assunto. E se você receber uma profecia, um sonho, uma visão, uma visitação de anjos ou uma nova revelação, deve estar sempre em concordância com a palavra. Não há revelações novas, superiores, melhores que a palavra. Então, se não tiver alinhada com a palavra de Deus, é espírito de engano. São espíritos sedutores tentando te atrair e te levar para o engano. Então, é um alerta para a minha e para a sua vida que nós precisamos estar alicerçados e conhecendo a palavra que traz libertação, que é a verdade genuína do Senhor falando conosco, nos dando direção, nos mostrando, apontando o caminho que nós devemos seguir. A palavra ela é libertadora, ela é alimento, ela é cura, ela é restauração. É tremendo, gente, a palavra de Deus. Quem mergulha na palavra entende o que eu estou dizendo. Agora a gente vai entrar no último capítulo do livro, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Lembrando, para vocês que chegaram agora, para vocês que vão estar assistindo esse vídeo, depois que a gente finalizar este livro, nós vamos entrar na leitura do livro Porcos na Sala. Se você tiver o interesse de estar aprendendo conosco, estudando juntamente conosco, né? Adquira ele. Eu queria que vocês me lembrassem, algumas meninas aqui, me lembrassem para eu estar enviando o livro em PDF. Gente, é muita coisa que eu envolvo aqui, às vezes acaba que eu esqueço. Me mandem mensagem no privado para eu estar enviando o PDF para vocês, tá? Mas se você quiser adquirir o livro físico, é esse livro aqui, ó. Porcos na Sala, um manual prático sobre libertação, lembrando que o meu ministério aqui é de libertação. Tudo que você ouvir aqui é sobre libertação. Todo o ensino, estudo que eu trago aqui é referente à libertação. Amém? Ó, o escritor é Frank e Ida May Hammond. Vou mostrar para vocês, muitos já devem conhecer, é esse livro aqui, ó. E depois deste livro, nós vamos ler Ele Veio para Libertar os Cativos, de Rebecca Brown. Tá? É esse outro aqui. Eu já estou com ele, chegaram os dois para mim, tá novinho. Esse aqui tá até plastificado, nem tirei o plástico ainda, tá? Vamos ver os novos livros que nós vamos ler aqui depois, na sequência. Então, vamos lá. Espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Você se lembra do nosso texto anterior? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Anota o versículo, depois você passa a leitura. Você diz, é realmente possível um cristão dar ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios? Com certeza. Isso acontecia o tempo todo no Novo Testamento. A maioria das epístolas de Paulo foi escrita para corrigir doutrinas de demônios. Se você soubesse que era um espírito enganador que você estava ouvindo, não viraria a cabeça e daria ouvidos a ele, não é verdade? Eu e você hoje aqui, se nós soubéssemos que tudo aquilo que tenta entrar na nossa vida, que tenta contaminar a nossa vida, fosse espírito de demônios, você ia dar ouvidos? Você conhecendo a verdade, conhecendo que tem um Deus? Eu mesma não. Porque eu, como eu já falei para vocês aqui, quando eu entrei para o ocultismo, eu entrei vindo do catolicismo e tinha, né, o sincretismo religioso que eu não sabia. Quando eu entrei dentro de um terreiro de candomblé, de umbanda, tinham todas as imagens que tinham dentro da igreja, e eu pensei que eu estava em casa. E eles rezavam na época, porque a palavra era rezar, né? Hoje eu sei que eu faço uma oração, né? E eles rezavam lá algumas rezas
da Igreja Católica. Então, eu pensava que eu estava em casa, eu pensava que aquilo era uma religião. Por quê? Porque eu fui criada com benzeção, eu fui criada com simpatias, eu fui criada com misticismo de horóscopo, até mesmo cigana ler a mão. Era normal na minha cidade. Tem uma praça central aqui. Tinha uma época que ficava tomada de hippies, de ciganas. A gente passava, eles liam a mão da gente. Contei para vocês já a história do cristal que o hippie me deu, que essa pedra me acompanhou por muitos anos. Eu só abri mão dela depois da minha conversão. Então, assim, era um ponto de contato, né, espiritual. Então, assim, são espíritos, sim, sedutores, porque, gente, é muito sedutor aquilo, aquele mover, aquele movimento todo, aquelas artimanhas, né, ali, te envolve, você fica seduzido, você fica encantado, porque realmente a serpente está por trás para encantar. Nós vimos aqui a serpente encantando Eva. Então, nós precisamos nos ligar. Mas uma vez que você conhece a verdade, você entende que é obra do inimigo, você consegue falar não, você consegue resistir, principalmente se você estiver com a vida no altar e estiver alinhado com o propósito do céu. Ó, se você, eu acabei de fazer a pergunta, né? O que Paulo está dizendo aqui é, nos últimos dias, os demônios vão se tornar tão sedutores que as pessoas não perceberão que estão testemunhando uma atividade demoníaca. A nova era, ela está instalada no meio da igreja. E os demônios vão começar a operar de uma maneira tão tentadora que isso realmente fará as pessoas pararem, olharem e virarem a cabeça para ouvir e olhar para as outras direções, para outra direção, em vez de amaldiçoar e repreender os demônios. Afastar-se da fé e abrir a mente para novas ideias e novas revelações será o primeiro passo para ser enganado. Vocês estão entendendo que o diabo ele tem um plano? Ele tem uma estratégia? A revelação que é tão nova que você não consegue encontrá-la na palavra, não procede de Deus. Pode ter certeza disso. Tem que examinar os espíritos. Toda vez que alguém vier com uma novidade, examine os espíritos para ver se Deus está no negócio. Aleluia! Um manto de respeitabilidade. Muitas vezes os demônios costumam vir para deturpar a verdade. Eles vêm para manifestar os seus próprios ensinamentos e às vezes os envolve com termos espirituais que parecem aceitáveis até para a igreja. E que tragédia isso é! Com muita frequência, os cristãos se deixam levar por ensinos que realmente não têm importância. É uma perca de tempo para poder ser uma pedra de tropeço, um atraso, ao invés de estar mergulhado na palavra. Deus está preocupado com o conteúdo das manifestações sobrenaturais e das novas revelações. Quero que você observe outro sonho e visão, uma revelação que foi recebida como se fosse de Deus, mas não era de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo do 18 ao 19, diz: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Observe novamente o versículo 18. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Era isso que estava acontecendo na igreja de Colossos. Os gnósticos estavam ali. Lembrem-se de que a palavra gnóstico significa saber. E essa palavra era usada para descrever aqueles que afirmavam ter um conhecimento superior. É o achismo, né? Eu sei, eu acho, eu penso, é assim. Aí continua falando aqui, eles alegavam ter uma revelação e um conhecimento que ninguém mais tinha. Na verdade,
Eles acreditavam que tinham um conhecimento superior até mesmo ao do apóstolo Paulo, quando eles chegaram. Eles queriam ultrapassar o conhecimento que o próprio Jesus tinha ministrado sobre Paulo. É muito sério isso. Eu tenho certeza que você pode estar lembrando de alguma situação que você já tenha visto parecido com essa. É forte, gente, é forte. Se nós podemos viver aqui nessa terra 100 anos, nós não vamos alcançar a ciência de Deus e a onipotência dele. Tudo que a gente aprendeu aqui ainda vai ser fragmento perto da sabedoria do Altíssimo. Amém? Até aqui? Então, amanhã eu vou dar sequência na leitura do livro, tá bem? Eu vou falar a respeito da doutrina dos demônios dos gnósticos, tá? Aí a gente está quase finalizando o livro. Eu quero direcionar a você que estiver vindo conosco para este devocional, a você entrar um propósito de jejum durante essa semana, que você possa estar tendo um tempo com o Senhor, tirando um tempo de qualidade com o Pai, está falando com Ele, está orando a Ele, mas também jejuando, porque quando a gente entrar na leitura, Porcos na Sala, é uma leitura mais forte, é uma leitura mais pesada, que vai trazer muita libertação, vai trazer muita revelação, e quando nós entrarmos, então, no outro livro, aí vai ser mais pesado, porque ali também conta um testemunho da Rebecca Brown, que ela foi uma ex-bruxa, e vai ser sobrenatural, porque eu já li esse livro da Rebecca Brown, e ele é muito forte, tá? Então, a gente tem que estar com o nosso espírito alinhado, até mesmo quem está ouvindo. Então, eu direciono a você a estar entrando em um propósito de jejum, de oração. Está faltando pouquíssimo aqui para a gente poder concluir a leitura. Eu acredito que depois de amanhã a gente já conclua a leitura na quarta-feira. Eu acredito que amanhã dá para a gente dar uma avançada. No mais tardar, quinta-feira, a gente conclua a leitura desse livro para a gente estar iniciando o Porcos na Sala, tá bom? Então é isso, nós vamos agora passar para a palavra do Senhor, né? Hoje é Isaías capítulo 2. Se você tiver com a sua Bíblia, você abra a sua Bíblia que Deus vai falar conosco. Se alguém quiser falar alguma coisa relacionada a essa leitura que eu falei aqui, de espíritos de engano, espíritos sedutores e doutrinas, né? Você tem toda a liberdade de abrir o seu microfone e falar algo referente ao que eu estou dizendo aqui, porque às vezes Deus trouxe algum insight, né? Na sua memória, na sua mente, e você pode compartilhar conosco. Nós estamos em um devocional. Eu quero que você se imagine que nós estamos assentados em uma mesa redonda, falando a respeito das coisas do céu, mas que você também pode falar, tá bom? Eu quero que vocês interajam comigo, se vocês puderem. Eu vou entender que tem alguém que pode estar trabalhando, não pode falar, ou alguém que também tem uma timidez que ultrapassa, né? E não tem coragem de falar. Mas quem não tem, quem já rompeu essa barreira, está aberto para você estar também fazendo algumas colocações. Amém? Ó, vamos falar então a respeito do profeta Isaías, a respeito deste livro que nós iniciamos a leitura ontem. Se você não quiser perder, como eu falei anteriormente, leia, né, o capítulo de ontem, leia ou ouça, né, na verdade, o devocional de ontem, que está bem forte, tá, gente? Bem forte. Vocês vão compartilhando também para outras pessoas. Então vamos lá. Qual é o significado da mensagem de Isaías? O livro de Isaías poderia ser chamado de Bíblia em miniatura. Tem mais nuances do Novo Testamento que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Ele apresenta uma imagem completa de Deus em seu caráter singular e transcendente, além de nossa experiência. No entanto, o Deus Santo e exaltado se revela e deseja ser Emanuel, que é Deus conosco. Logo, Deus transcende também a imanente, que é o próximo, né? A proximidade divina prepara os leitores de Isaías para receber o Deus encarnado em carne, que é Jesus Cristo, que é verdadeiramente o Emanuel. Então, esse livro de Isaías, ele é uma preparação, e a palavra de Deus ela é tão atual que ela fala exatamente o que nós estamos vivendo agora nesse tempo. Então, eu queria te chamar sua atenção para que você
ficasse bem ligado, porque esse livro, ele é bem direto. Aí todos os dias eu vou estar trazendo, né, um pouco falando a respeito do livro de Isaías para depois entrar no capítulo, tá bom? Amanhã eu falo mais um pouquinho e a gente entra no capítulo. Então vamos lá. A gente vai entrar, né, capítulo 2. A gente vai ver agora que depois do confronto, Deus vem abrir uma janela profética para o futuro glorioso do reino. E em seguida, volta a confrontar a soberba humana, a idolatria do presente e a visão com mais correção. A gente vai ver aqui que a montanha do Senhor e a queda do orgulho humano também, né? Que Deus revela o futuro para corrigir o presente. Muitas das vezes Deus levanta esses profetas do Senhor aqui na terra para revelar o futuro, que é para corrigir como nós estamos hoje, para que a gente não venha passar por alguma situação ou para que a gente venha se precaver de algo que está por vir sobre a nossa vida. Amém? Então vamos lá, gente. Isaías, capítulo 2. Na minha Bíblia, o título está falando assim, ó, o reinado futuro do Senhor na cidade restaurada. Eu vou ler com vocês entre o versículo 1 e o 4, a gente vai ver a visão do reino futuro. Amém? Então vamos lá. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será mais alto de todos, será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. Os povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará os seus caminhos e nele andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. Versículo 4. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. O que nós estamos vivendo agora nos últimos dias? Guerra. Olha o que está acontecendo lá fora. Olha o que está acontecendo contra Israel e Jerusalém. A gente vê que a casa do Senhor vai ser o centro, né, de todas as nações. Eu acredito que o povo vai ter que admitir que Israel é um povo separado e escolhido de Deus. Está sendo atacado, mas o Senhor, baseado em todos os livros que nós já lemos aqui no devocional, o Senhor guerreia em favor do povo dele. É uma nação escolhida. Todos aqueles que vão contra Israel estão indo contra o próprio Deus. E a gente vê que os povos, eles sobem para aprender os caminhos de Deus através da nação santa. A palavra, ela sai de Jerusalém para o mundo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era judeu. Espadas viram arados, quando diga assim, né? Transformação de guerra em paz. Vai chegar o tempo. Então, essa visão aqui messiânica, ela está apontando para o governo justo de Cristo, de Jesus Cristo, né? O reino que se manifestará plenamente no fim dos tempos. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos sendo chacoalhados, porque Jesus ele está às portas, diante de tudo que nós estamos vendo. Quem aprende a subir o monte do Senhor no secreto hoje, governa as paixões amanhã. Então, quem está alicerçado, que tem uma intimidade com o Pai, que busca a presença do Pai, que está todo dia buscando Ele em espírito e em verdade, está todo dia alimentando através da palavra, ela não fica uma presa fácil para o diabo. Ela é uma pedra de tropeço no caminho do diabo. Mas diante de Deus, no secreto, ele aprende a governar suas próprias paixões, suas próprias vontades, seus pecados escondidos, aqueles que são ocultos, que a pessoa começa a entender que precisa se libertar daquilo, que precisa confessar, que precisa alinhar com o Pai.
né? Renunciando tais feitos. Então, assim, é algo que Deus está chamando a mim, chamando a você todos os dias da nossa vida, para que a gente se volte a Ele verdadeiramente, que a gente não adore a Ele somente com os lábios, mas que a gente suba ao monte dele, que mas descendo, né? No joelho, na oração, na casa do oleiro, mas crendo que ele vem com o perdão genuíno, que ele nos purifica, que ele nos lava e que ele quer intimidade conosco o tempo todo. O propósito de Deus, ele quer intimidade conosco. E ele não quer adoração só com os lábios. Ontem nós vimos que o que é um sacrifício de tolo. Nós aprendemos ontem a respeito disso. Sacrifício de tolo. As ofertas, quando são dadas com o coração apodrecido, cheio de pecado, Deus ele quer obediência. Ele quer oferta com propósito. Então, aqui, agora a gente vê no versículo 5 que vem um chamado para a luz, né? Um chamado à luz. Se você quiser falar alguma coisa, eu quero que você levante a mão e fale, tá bom? Olha o versículo 5. Advertência sobre o julgamento. Venham, descendentes de Jacó. Vamos andar na luz do Senhor. Ele está chamando os descendentes de Jacó para andar na luz do Senhor, os descendentes de Israel, porque nós lembramos que Jacó, ele teve o nome mudado para Israel. E nós fomos enxertados na videira através do sacrifício de cruz. Nós fazemos parte de Israel, do povo de Deus. Então, esse chamado é para mim e para você também. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. O convite é para viver agora o que será pleno no futuro. Luz é revelação à santidade, porque, gente, tudo aquilo que está no oculto, está no escuro, você não fica vendo toda hora. Os pecadinhos de estimação é jogado lá no porão, fica no escuro. Mas quando vem a luz, aparece tudo, vem tudo à tona. Então, não esperar o reino só para o fim. Isso eu e você não podemos ter esse posicionamento enquanto cristãos. Nós precisamos começar a vivê-lo hoje. É hoje. A visão do futuro aqui, ela nos chama para alinhar o nosso presente, que é o hoje. Quando um profeta levanta com a voz profética aqui, dando direção do futurista, mas é para alinhar o hoje. Então, não esperar o reino só para o fim. Quem anda na luz hoje já antecipa o reino de amanhã. Se você está na luz hoje, amanhã o engano é muito difícil de chegar até você. Muito difícil. Porque você conhece a verdade que liberta. Você está na luz. Amém? A gente vai ver agora a mistura que corrompe entre o versículo 6 e o versículo 9. Pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros. Olha a mistura aqui. Como é o costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. O povo de Deus misturando com o ocultismo. O povo de Deus misturando com feitiçaria. O povo de Deus misturando com bruxaria. O povo de Deus misturando com o esoterismo. Que eram práticas de povos que não tinham nada a ver com Deus. Versículo 7. Israel está cheia de prata e ouro. Seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra. Seus campos de combate não têm fim. O que nós estamos vendo hoje? É muita guerra, gente, é muita coisa. Sua terra está cheia de ídolos. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso, agora serão humilhados e todos serão rebaixados, não os perdoes. Olha o que está falando aqui, mais uma vez, a respeito do sincretismo espiritual. A mistura com práticas pagãs. Deus abomina práticas pagãs. Deus abomina idolatria. Deus abomina adoração a falsos deuses. Deus abomina adoração feitos
é a deuses feitos por mãos de homens. É nítido e claro, é a Bíblia quem diz, não sou eu. Se quiser tirar alguma satisfação, tira com a Bíblia, porque é a palavra de Deus que está dizendo. Confiança em riquezas e cavalos. A pessoa que ela confia no que ela tem, não em quem dá o que ela tem. Confia em coisas que a traça, a ferrugem vai corroer. É uma idolatria visível e invisível também, de certa forma. Vocês já viram pessoa que idolatra, que ela está sempre idolatrando os bens materiais? Pessoa que tem um carro, ela não gosta que ninguém entre no carro. Pessoa que tem uma casa, meu Deus, ela acha que ela é a dona da verdade, ela é a dona, é a última bolacha do pacote. Meu Deus, a minha casa me protege, mas se vier uma tempestade, olha o que nós estamos vendo aqui nesses últimos dias, o que as chuvas estão fazendo. É estrutura que é destruída em 2 tempos. Não segura nada. Deus, ele se afasta quando o povo se enche de outras fontes. Deus tem que vir em primeiro lugar. Ele não é um invasor. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolha. Quando nós colocamos ele em primeiro lugar, ele é fiel com quem é fiel a ele. Então, misturar fé com práticas estranhas enfraquece a identidade espiritual do povo de Deus. Não dá para servir a 2 senhores. Se você servir a 2 senhores, um vai ficar de lado. E aqui, entre o versículo 10 e 17, a palavra de Deus vai falar o dia do Senhor contra o orgulho. Escondam-se em cavernas no meio das rochas. Escondam-se no pó para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade. O orgulho humano será rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia do julgamento. Gente, quando o juízo de Deus descer na terra, não vai ter bunker certo que vai segurar. Tem muitos bunkers construídos aí. Acha que vai segurar, mas não vai não. Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Baçã, porque isso aqui era uma moeda muito alta de troca para eles, porque valia demais o cedro do Líbano naquela época ali. E nem isso, porque é uma árvore muito frondosa, muito grande, como eu falei para vocês. Se vocês forem curiosos, examinem, consultem, busquem quantos metros para baixo a raiz do Líbano desce para sustentar tão grande aquela árvore é. Então aqui nem isso ia segurar quando viesse. No versículo 14 fala: arrasará os montes altos e as colinas elevadas, derrubará torres altas e muros fortificados. Não tem prédio de construções que eles falam, é totalmente seguro que vai ficar de pé, vai ser abalado e cai por terra. Não tem muro fortificado que vai se manter de pé. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. No grande dia não vai ter barco que vai ficar de pé. Vocês se lembram quando Jesus ele deu ordem ao mar para o mar acalmar, aquietar? Deus, ele é o dono de todas as coisas. Ele pode fazer só isso aqui, o mar engolir toda a embarcação que está sobre ele. O povo acha porque construiu, vocês viram o Titanic, aquele barco assim tal. O povo acha que construiu algo imponente, resistente, que nada vai ser afundado, que não pode, não, isso aqui é intocável. Isso aqui é o mais resistente, é o mais seguro que tem. Mas diante do dedo e da mão do Senhor, não tem escapatória. Olha o versículo 17. O orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia do julgamento. Sabe por quê? Aqueles que estão lá no alto
no maior alto patamar, banhado a ouro, a regalias, a luxos que nós nem sequer imaginamos que existe. Algum dia, se Deus quiser permitir, que Ele permita, mas eu acredito que eu nunca vou acessar um alto nível que esse povo lá de cima, da alta hierarquia, eles experimentam. É tudo diferente deles, é tudo diferenciado. É um poder que eles acham que tem, porque tem dinheiro, mas no grande dia, esse poder, esse dinheiro não vai proteger eles. O orgulho vai cair por terra. O renome vai cair por terra. Tudo vai cair por terra. Não vai se manter nada de pé. Nada. O dia do Senhor, ele vai humilhar toda a soberba. O orgulho humano cai diante da glória de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O homem tenta se esconder, mas não vai adiantar. Tudo que exalta o homem acima de Deus será abatido. Aleluia. O orgulho, ele é o pecado que tenta roubar o lugar de Deus no coração da humanidade. Quem tem um pouquinho de orgulho, um pouquinho de arrogância, um pouquinho de prepotência, entrega tudo diante de Deus. Arruma sua casa. Quando eu falo sua casa, estou falando da sua casa interna. Arruma sua casa, porque morrerás. Essa foi a palavra que o rei Ezequias recebeu quando ele recebeu uma sentença de morte. Ele orou, ele arrependeu, ele confessou, e o Senhor deu para ele mais 15 anos de vida. Mas no dia de hoje eu falo, arruma sua casa, porque morrerás. Nós não damos conta do próximo minuto. Nós só sabemos agora aqui. Se Deus quiser, eu estou falando com vocês aqui, ele pode me desligar. A minha senha pode tocar. Eu não dou conta da minha vida, gente. Ninguém dá conta da sua própria vida. Nós só sabemos agora que eu estou aqui falando. Meu próximo segundo, meu próximo minuto, eu não sei. Então, nós precisamos estar com a casa arrumada, porque Jesus está voltando? Sim, é evidente. Os sinais estão apontando para isso. Mas pode ser que Jesus volte para cada um de nós aqui, particularmente hoje, amanhã. Nós não sabemos. Então, nós temos que estar preparados para quando o Senhor nos chamar, para que a gente não perca a nossa salvação e não perca a oportunidade de estar na eternidade com o Pai. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vocês estão tão caladinhos. Amém. Então vamos dar continuidade aqui, entre o versículo 18 e o versículo 21. Os ídolos abandonados na crise. Aleluia. Eu não sei se eu cumprimentei a irmã Priscila, mas se eu não tiver cumprimentado, eu estou cumprimentando agora. Seja muito bem-vinda. O Yuri, meu filho, está aqui também. Shalom, seja bem-vindo. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Os ídolos abandonados na crise. Versículo 18. Os ídolos desaparecerão por completo, quando o Senhor se levanta para sacudir a terra. Seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão, em cavernas no meio das rochas. Se esconderão do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Quem está na treva não suportará a luz, né, gente? Versículo 20. Vai esconder, mas da onde que vai esconder de Deus? Naquele dia, abandonarão os ídolos de ouro e de prata, que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para os roedores e os morcegos, até aquele na maior hierarquia de satanismo, de bruxaria, de luciferianismo, aquele maior, no grande dia, quando for abaladas as estruturas, quando o céu se abrir, se rasgar, vai procurar lugar para esconder e vai ver que era toda a verdade e que ele estava debaixo de um espírito de engano. Ele vai abandonar os ídolos, vai procurar lugar, refúgio para se esconder. O orgulho caiu por terra aqui. Tá todo mundo no mesmo patamar.
No versículo 21, enquanto rastejam para dentro de cavernas e se escondem entre rochas dos desfiladeiros, tentarão escapar do terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Sabe aqueles chefes dessas outras doutrinas que se endeusam, se colocam como poderosos? No grande dia, o poder deles vão cair por terra. Os mágicos, os ocultistas. Quando o único Deus, o Deus de Israel, dá as caras e abalar as estruturas e descer com juízo. Gente, por isso que a gente não pode confiar em pessoas. Confie em Deus. Em Deus não tem erro. Entrega a sua vida para Deus. Homens são errantes. Homens erram e erram muito. Nós precisamos nos alicerçar mais no Senhor, nos senhores. Os ídolos, eles são descartados no dia do juízo. Não tem valor nenhum, que valor que tem aquilo ali? Eles podem clamar, podem falar, eles não vão responder. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não anda, para precisar se deslocar, tem que pegar e carregar. É esse que vai proteger no grande dia? Não vai fazer nada. O que era precioso vai virar lixo, aquilo que muitas das vezes teve prostração, beijo, reverência, velas acesas, vai virar lixo. Que valor que tem, que poder que vai ter diante da glória, da majestade do Altíssimo? Nenhum valor. O medo revela onde estava a falsa confiança. Confiava da boca para fora ali, confiava, mas sabia que existia algo mais. Está ali servindo aos falsos, mas sabe que tem algo mais, sabe que tem muito mais além do que isso. Conhece a verdade. O homem corre para cavernas quando Deus se manifesta. Quem conhece não corre, porque tem ele como pai. O que hoje você protege, isso é para mim, é para você. Amanhã pode ser jogado fora, se não vier de Deus. O último versículo do 22 que eu li aqui com vocês, ele falou, deixando-vos do homem. Não confiando no braço humano, nós não podemos confiar no braço humano. A vida do homem ela é frágil, frágil. Deus só faz assim, ó, acabou. Ou Deus só faz assim, ó, soprou o fôlego, sugou o fôlego de vida, o espírito voltou para o Pai. Aí a alma presta juízo, o corpo desce para a terra, acabou. É frágil. A segurança humana, a nossa segurança humana, ela é limitada. Então, Deus é a única rocha firme para mim e para você. Quem confia no homem, ele constrói. Quem confia no homem, ele vai construir tudo que ele constrói é sobre a areia, não é sobre a rocha firme. Então, no dia de hoje, o Senhor está nos chamando para confiar nele, porque ele é a rocha firme, inabalável. Deus, ele revela, neste capítulo aqui, ele revela um reino de paz e de justiça. A visão do futuro, ela nos chama para o arrependimento para o dia de hoje. E o orgulho e a idolatria serão abatidos. Só Deus permanece inabalável. Tudo que foi dito nesse capítulo de hoje, que você possa guardar na tábua do seu coração e não deixar o inimigo arrancar e remover essa palavra que você recebeu no dia de hoje. Quem aprende a subir ao monte de hoje, do Senhor hoje, não precisa se esconder quando a glória descer amanhã. Porque quem subiu hoje, quem alinhou a sua vida, quem confessou, quem arrependeu verdadeiramente, quando a glória do Senhor descer e a luz bater, não vai ter podridão para ser revelada. Vai ter o quê? Adoração. Vai ter o quê? Reverência. Vai ser o quê? Ah, Senhor, como eu esperei esse dia. Ah, meu Deus, como eu esperei esse dia de poder participar com o Senhor, de poder fazer morada com o Senhor na eternidade. É sobre isso.
Aleluia! Glória a Deus! Este foi o nosso devocional de hoje. Eu gostaria que se Deus falou com você de alguma forma, se você pudesse falar alguma coisa que o Senhor ministrou no seu coração, está aberta a oportunidade. Ninguém quer falar nada, não? Nossa, até minha cunhada hoje está calada. Meu Deus, cunhada, você está bem? Eu não estou calada, mas a senhora não me vê levantar a mãozinha quando eu levanto. Ai, eu não vi, mas abre o microfone, amada, porque a mãozinha não faz barulhinho aqui para mim, não. Não, é ruim ficar interrompendo. Então, Pode falar. essa palavra de hoje ela é muito forte e vem em conformidade com um sonho que eu tive essa noite, que o Senhor me despertava para os simples tempos mesmo, onde eu estava em uma outra cidade, eu olhava para o céu, eu via escritas, eu via símbolos e eu começava a falar em línguas. E o Senhor Meu me Deus. trazia, sim, muito sério. E o Senhor me trazia à memória que eram tempos de guerra. E eu participava dessa guerra, eu e a minha casa, meus filhos participavam dessa guerra. Alguns sobreviveriam e outros não. Eu sei que é uma guerra espiritual, não é? Pode ser que seja uma guerra física, porque sim, está chegando o final dos tempos, os dias caminham para que se cumpra tudo que a palavra que a senhora leu hoje trouxe para nós vem falando. Então eu acordei de madrugada com esse sonho na mente. Falei, Senhor, eu sei que isso é um despertar para mim, Senhor, que eu ando meio dispersa, porque a gente, ser humano, querendo ou não, uma hora ou outra, a gente acaba vacilando no pensamento. Lógico, eu não duvidei em nenhum momento do Senhor. Eu digo assim, que ao invés de Sim, buscar mais, estar mais aos pés, a gente parece que se acomoda, né, com o dia a dia. E sim, é verdade. eu fiquei remoendo esse sonho a manhã toda e vem uma palavra dessa. Ou seja, Deus, quando Ele dá algo para nós, Ele confirma através da palavra dele. Então, Sim, sinceramente, eu estou aqui, eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo, sabe? Porque o sonho foi muito intenso, muito real, forte, vívido. muito real. E eu participava com algumas pessoas da minha família algumas partiam para a eternidade, onde eu falava assim: eu quero estar no meio desses, Senhor, que vão para a glória, porque eu preciso te ver. E eu despertava ali e eu via que eu não tinha partido para a eternidade, mas assim, não era o arrebatamento, era uma guerra, um confronto, entende? Sim, Aí eu sim, não sei certo o que quer dizer, mas eu vou buscar do Senhor, como ele sempre faz, mas eu sei que vem do Senhor, sim. porque a palavra de hoje não deixa nem um minuto de dúvida. Testificou para você. É forte. Essa noite, gente, essa noite eu quase não dormi. Como eu falei para vocês, eu passei mais ou menos umas 2 horas em oração, em súplica, em busca. Essa noite foi uma noite de batalha espiritual. Eu tive muita batalha espiritual essa noite, batalhei muito. Meu espírito se desinquietou com a atmosfera espiritual essa noite. Eu acessei muitos lugares, eu fui em muitos lugares, eu guerreei em muitos lugares. Eu vi muitos demônios, muitos, legiões de demônios, em formatos diferentes de bichos, mas foi muita, muita coisa, gente, essa noite. Então eu falo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, atmosfera. Quem é sensível consegue sentir a densidade espiritual que está na atmosfera, consegue sentir a movimentação espiritual que está acontecendo nas regiões celestiais. E nós estamos realmente vivendo, não é só porque é guerra, mas é porque é o tempo que nós estamos vivendo, está acontecendo uma movimentação assim que está trazendo inquietação para quem tem sensibilidade espiritual. E tenho sentido isso. Está muito forte. Está muito forte. E eu acredito que tem mais alguém aqui no nosso meio que possa estar sentindo isso também. Sentindo esse peso, tendo muitos sonhos, tendo muita desinquietação espiritual. Tem mais alguém aqui que está sentindo essa movimentação nas regiões celestiais, que está tendo muitos sonhos, está tendo muito ataque? São tempos que nós precisamos nos posicionar e buscar mais de Deus. Amém? Amém. Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Eu gostaria de pedir
para uma das irmãs que está orando hoje. Pode ser até você, cunhada, se você puder. Você, aí, ó, a irmã Graciela também falou que está sentindo a atmosfera espiritual. Ela está sentindo também, em movimentação. Cunhada, se você pode fazer a oração hoje, Posso? amém. Eu Eu posso. vou estar passando a oportunidade, então, para ela estar fazendo a oração final aqui e está retirando as nossas vidas também das regiões celestiais, e eu só dou a bênção apostólica no final. E você está convidada a participar do nosso devocional todos os dias, às 9 horas. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir, e também eu convido você a estar participando dos devocionais às 18 horas. Do Conectados com Deus. Se você tiver um interesse e não tiver nesse grupo e quiser estar entrando, eu vou estar compartilhando o link do grupo lá no meu grupo, do meu devocional, para que você faça parte deste grupo também e seja ministrado em 2 horários ou no horário que você achar que é mais viável para você, tá bom? Eu, às vezes, não estou podendo participar do devocional das 18 porque eu tenho um compromisso, né, no meu ministério físico aqui, e às vezes dá justamente nesse horário das 18 horas. Hoje, inclusive, eu vou estar em um compromisso na igreja referente ao nosso encontro com Deus, que está quase chegando, né? Segundo o encontro com Deus, e por isso, por essa causa, não vai ter como eu estar participando. Pode ser que eu ouça um pouco ali, né? Mas provavelmente não vai ter como eu participar do devocional, tá bom? Então, eu vou estar passando a oportunidade para você, cunhada, para você estar orando. Vamos unir a nossa fé com ela e vamos estar orando. E depois eu só dou a bênção apostólica. Está com você, amada. Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, neste momento, Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer pela tua bondade, porque o Senhor tem nos avisado, o Senhor tem enviado os teus filhos, Pai, para nos trazer um despertar. Senhor, no nome santo de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida da pastora Valéria, pela vida das minhas irmãs que estão aqui nesse grupo, Senhor, buscando a tua face, buscando aprender mais de ti. Porque nós sabemos e reconhecemos, Jesus, que sem o Senhor nós não somos nada. Oh, Espírito Santo, desça sobre a nossa vida nesta manhã. Traga um quebrantamento, Senhor, que seja um quebrantamento verdadeiro e permanente. Que traga um transformar em nossas vidas, Senhor. Deus, nós somos necessitados da tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a nos colocarmos na posição, Senhor. Posição a qual o Senhor quer que estejamos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro agora, Senhor, com um membro de cada familiar, dessas irmãs, desses irmãos que estão aqui conosco. Aqueles que ainda não te reconheceram, Pai, que possam te reconhecer como Senhor e Salvador. Jesus, mas que acima de tudo, que não possamos perder o nosso foco, que nós possamos nos manter conectados verdadeiramente, Senhor, ligados no teu trono, Jesus, para que não venhamos, Senhor, estar dispersos. Oh, meu Deus, tenha misericórdia da minha alma, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Nós queremos te encontrar, Jesus, porque sabemos que o Senhor é bom e nós queremos estar contigo no teu reino, Pai. Senhor, no nome de Jesus, eu te peço uma cobertura especial sobre a vida da pastora Valéria, Senhor. Que esta mulher venha ser guardada, protegida pelo Senhor. Meu Deus, que todo o mal, Senhor, que vem em direção à tua filha, bata em retirada agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, proteja a família dela, Senhor. Deus, eu clamo, Senhor, pelo esposo, pelo filho, pelos pais. Oh, meu Deus, traga um alinhamento, Senhor. Um alinhamento na vida de cada um desses, meu Deus. Que eles estejam, Senhor, debaixo da tua proteção, meu Pai. Senhor, eu te apresento as minhas irmãs que estão aqui, Senhor, que eu não sei o nome de todas, mas eu te apresento a cada uma delas. O Senhor sabe, Pai, o que cada uma está buscando em Ti, Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, tirar, Jesus, de nós todo ego, toda arrogância, toda prepotência, Senhor. Onde houver algo que não te agrada, que o Senhor retire, mas que nós possamos ser realmente como o Senhor é. Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nesta manhã eu te peço, Pai, revista as nossas armaduras espirituais, Senhor.
traga sobre nós, Jesus, um revestimento, Pai, que aquela armadura, Senhor, que foi golpeada, estragada, que ela possa ser trocada agora, Senhor, por uma armadura, Jesus, nova, blindada pelo teu sangue. Senhor, que o inimigo, ao nos procurar, não nos encontre, porque possamos estar escondidas em Ti, Senhor. Deus, guarda-nos, Senhor, passa em nós, Jesus, o bom perfume de Cristo, para que o mal, Senhor, ao sentir o teu cheiro, bata em retirada, Senhor. Meu Deus, nos retire agora, Pai, das regiões celestiais, Senhor, e continue conosco nesta manhã, Senhor, para a honra, glória e exaltação do teu santo nome. É tudo que eu te peço, Pai, e desde já eu te agradeço, porque eu creio, Jesus, que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Muito obrigada por tudo, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Continua com cada um de nós nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te visite, Marta, e coloque sobre a sua vida, eu estou falando, Marta, para o pessoal te conhecer, coloque sobre a sua vida o manto da invisibilidade, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre tudo que carrega o seu nome. Que você esteja guardada, protegida e abençoada. E eu louvo a Deus pela sua vida, por essa oração que você apresentou diante do Senhor, abençoando a nossa vida, que você receba todas as bênçãos em porção dobrada. É o que eu declaro sobre a sua vida nesta manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu vou estar ministrando a bênção apostólica, tá bom? E que o Senhor possa estar te guardando no decorrer desse dia. Coloca a mão em posição de receber, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo que carrega o seu nome e que você desfrute da paz que excede todo o entendimento. Se você concorda, você precisa selar essa bênção com o seu amém. Eu vou aguardar você abrir o seu áudio e falar amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Amém. Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus te acompanhe todos os dias da sua vida. Amém? Amados, shalom, shalom. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, no mesmo horário. Não perca os próximos devocionais, em nome de Jesus, que você possa ser alimentado pelo Espírito da verdade. Amém? Eu vou estar compartilhando, tá bom? Com vocês, o devocional assim que cair aqui, e vocês compartilhem com mais alguém.